Glória a Deus. Quem esteve aqui na quarta-feira? Amém. De quem que nós falamos? Raabe. O que ela era? Uma prostituta. Que nome feio, né? Mas nós vemos que o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele procura corações sinceros, corações abertos, corações dispostos a ter o encontro real com Ele e que diga: Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Se você é essa pessoa, nesta manhã, nós vamos meditar em mais uma mulher da Bíblia. Eu gostaria que você abrisse em Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos de Ruth. Ruth 1. Amém? Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 16 e 18, diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e eu serei aí sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Agora nós vamos ver capítulo 2, versículo de 1 a 3. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Vamos para o capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, por esse momento especial, por esse momento maravilhoso, onde nós já pudemos, Senhor, adorar o Teu nome através dos louvores e com certeza subiram como um perfume suave e agradável a Ti. Deus querido, agora nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, que ela seja forte, que ela seja, Senhor, como uma espada que corta dos 2 lados, que ela seja uma semente boa, que venha produzir frutos 100 por 1, Senhor. A começar por mim, quebra os nossos corações, tira toda a dureza, tira tudo aquilo que não pertence a Ti e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? A palavra do Senhor nos diz que Ruth, ela viveu, Ruth, Noemi, Elimeleque, viveram na época em que os juízes julgavam a terra. E para você ter uma ideia, na época dos juízes, a palavra diz que o povo de Israel fazia o que bem entendia. Então os juízes se levantavam para governar, mas nem sempre eles eram obedecidos. Então por muitos momentos o povo de Israel passava por escassez, passava por miséria, por coisas ruins. Isso tudo, amados, porque não obedeciam a palavra do Senhor. O Senhor sempre prometeu prosperidade, saúde, bênçãos para o povo dele, mas sempre tinha condição. O Senhor sempre dizia: eu vou abençoá-los, eu vou derramar grandes coisas na vida de vocês, porém não se desviem dos meus mandamentos, não saiam fora daquilo que eu determinei. Isso serve para nós também. Não quero dizer que a nossa vida é sempre um mar de rosas.
Com certeza, se nós pararmos para fazer um círculo aqui e formos falar dos nossos problemas, todo mundo vai falar que tem um problema, amém? Ou só eu? Todo mundo tem problema aqui? Amém? Isso não quer dizer que estejamos em pecado, isso não quer dizer que estejamos na desobediência do Senhor, tá? Porque a Bíblia nos diz que o sol nasce para todos. Quando chove, chove na casa de todo mundo, amém? Mas muitas vezes, coisas que passamos, porque nós plantamos, e aquilo que você planta, você vai colher, tá? E a palavra nos diz então que Elimeleque, um homem bem-sucedido ali em Israel, porque ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E para você ter uma ideia, naquela época era um povo machista, então só pelo fato de uma pessoa ter um filho homem, ele já era respeitado na cidade. Ele já era respeitado no meio do povo. Eles não gostavam muito de ter filhas mulheres, tá? Graças a Deus que Deus não pensa assim, amém? Deus ama as mulheres, ô glória, aleluia. E a palavra nos diz então que houve fome ali em Belém. Você sabe o que significa a palavra Belém? A palavra Belém significa casa do pão. É como se fosse uma padaria. Você já viu faltar pão na padaria? Não, né? Falta lá na tua irmã? Não, né, Anderson? A irmã dele tem padaria, não falta pão, né? Não falta pão. Mas em Belém estava faltando pão. Então Elimeleque, ele pega sua esposa, Noemi, com seus 2 filhos, e vão para a terra de Moabe. Quem eram os moabitas? Lembra da história da destruição de Sodoma e Gomorra? Quando Abraão ele intercede pelo seu sobrinho Ló. E Ló, juntamente com a sua família, eles estão fugindo ali daquela destruição. A esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Lembram disso? E ele vai com as suas 2 filhas para um lugar distante. E nesse lugar, as 2 filhas engravidam do próprio pai. Então Moabe era um dos filhos de Ló, resultado de um incesto entre pai e filha. Então era um povo considerado amaldiçoado, um povo considerado fora dos princípios do Senhor. E olha o que Elimeleque faz. Elimeleque, fugindo do problema financeiro, fugindo da seca, de coisas ruins, ele vai parar no meio desse povo. Então aí já se encontra o erro de Elimeleque. Segundo estudiosos da Bíblia, o fato dele ter morrido tão novo foi a mão de Deus pesando sobre Elimeleque, porque ele saiu do meio do povo de Deus e simplesmente foi procurar abrigo num povo que não era do Senhor. Amados, por pior que possa estar a sua vida, por mais difícil que possa estar você vindo à igreja, você servindo o Senhor, não saia de Belém, amém? Não saia das terras do Senhor, porque no momento certo o Senhor vai fazer chover. No momento certo o Senhor vai preparar a terra, e a semente vai brotar, a semente vai crescer e você vai colher os frutos. Creia nisso, nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Ele não se arrepende daquilo que Ele prometeu para você, aquilo que Ele prometeu Ele vai fazer. Não porque nós somos bons, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele é bom. Ele é bom. Um dia falaram para Jesus, bom mestre, Jesus falou, não, bom é meu Pai. Bom é Deus. Bom é o Pai. Misericordioso é o nosso Deus, que nos levanta de manhã e nos capacita a estar aqui. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra nos diz então que nesse cenário em que se encontra Elimeleque, falta fé, falta esperança no coração desse homem. E ele passa a mão na sua família e vai para um local onde Deus não mandou ele ir. E olha que coisa triste, morre esse homem. Agora está Noemi com seus 2 filhos, numa terra estrangeira, no meio de um povo que não era o povo deles, no meio de um povo que não conhecia Deus, no meio de um povo que não tinha a família deles ali. E aí a gente fala assim, que luta, hein? Coitada da Noemi, saiu daí com o marido, agora ela é uma viúva, com seus 2 filhos. E quando a gente pensa que a coisa não pode ficar pior, ela piora.
Já viu isso? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você vai arrumar uma coisa e quebra outra? Aí você fala, meu Deus, que luta! Ela perde os 2 filhos. Você tem noção da luta de Noemi? Uma mulher que saiu toda feliz da sua terra, orgulhosa, porque ela podia dizer, eu dei 2 filhos homens para o meu marido. Olha como eu sou abençoada, olha como eu sou cheia de frutos. Agora Noemi não tem mais o marido, não tem mais seus 2 filhos. Pobre, desamparada, numa terra estrangeira, sem saber o que fazer. Para onde irá Noemi? Noemi, então, naquela angústia, naquela tristeza, naquele luto, ela diz para as suas noras, ela tinha 2 noras, Orfa e Ruth. Ela diz, olha, eu vou voltar para a minha terra. Eu ouvi dizer que o Senhor está abençoando Belém. Eu ouvi dizer que o Senhor se lembrou do seu povo e Ele está derramando bênçãos lá. Amados, você crê que o Senhor escuta os nossos clamores? Você crê que o Senhor sabe o que você está vivendo? Sabe o que a Bíblia nos diz? Lá no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Aleluia! Você crê que o Senhor se inclina para ouvir o que você tem para falar? Eu creio. A minha vida é resposta de oração. Tudo que eu vivo é oração. Tudo que acontece na minha vida, eu coloco na presença de Deus, eu coloco na presença do Pai. Eu falo, Senhor, toma conta disso, toma conta daquilo. Eu oro por cada um de vocês, para quem eu sei o nome aqui. Eu falo, Senhor, abençoa fulano, fulano, fulano. Quando não sei o nome, eu falo, aquela irmã que senta assim com o marido dela, tal. Aquele irmão assim. A gente tem que aprender a colocar tudo nas mãos do Senhor. Amém? A nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, o nosso trabalho. Ao invés de você levantar de manhã e falar, ai, eu tenho que ir para aquele serviço, com aquele chefe chato. Ai, e chega lá já emburrado, não dá bom dia para ninguém. Levanta de manhã e fala, Deus, obrigada pelo meu trabalho. Obrigada por aquele chefe que tem me lapidado, tem me moldado como um vaso, Senhor, transformando o meu caráter, transformando o meu humor. Aí você chega no serviço e fala, bom dia, chefe querido. Nem tanto, né? Não precisa exagerar, não. Mas, amados, aprenda a agradecer a Deus, colocar a sua vida nas mãos dele e falar, Senhor, eu não consigo fazer isso, Senhor, eu não sei fazer isso, eu já fiz de tudo. Agora, Senhor, está em tuas mãos. Eu creio que Noemi chegou nesse ponto. Vou voltar, porque o Senhor está abençoando lá, perdi tudo. Eu vim aqui de mãos cheias. As minhas mãos estavam cheias. Meu marido, meus filhos. Eu tinha 2 noras. Agora não tem mais nada. Mas olha como Deus trabalha. Ruth, uma moça estrangeira, que não conhecia nada dos mandamentos do Senhor, não sabia quem era o Deus de Israel, quem era o grande Jeová, ela não sabia. Mas com certeza, ela deve ter, em vários momentos, conversado com a sua sogra. Em vários momentos, quando os homens saíam para trabalhar, Noemi devia ficar falando dos feitos de Deus. Olha, nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que, quando a gente precisou atravessar o mar, Ele abriu o mar. Ele abençoou o povo de Israel. Ele fez muitas coisas por nós. Nós vencemos muitos inimigos. O Senhor nos dava a vitória nas guerras. E ela devia ficar contando tudo aquilo que Deus fazia. E a Ruth começou a prestar atenção. Nossa, que Deus maravilhoso que a Noemi serve. Que Deus bom. Que Deus amoroso. Porque os deuses que a gente escuta falar, eles matam. E tem que dar sacrifício para eles, senão eles cortam a cabeça. Os deuses que a gente conhece, eles são de barro, são de madeira.
esse Deus que a Noemi está falando, Ele é um Deus forte, um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que está no meio do povo. E Ruth, ela começa a amar esse Deus, só de ouvir falar. Noemi, ela foi um exemplo dentro da própria casa. E agora não precisa responder para mim. Como você tem sido nos lugares em que você se encontra? Você tem sido um bom exemplo? Você tem sido um canal aberto da graça do Senhor? Quando as pessoas olham para você, elas falam bem de você? Quando as pessoas olham para você, elas dizem assim: eu quero conhecer o Deus do fulano, o Deus da cicrana. O que as pessoas falam de você? Uma vez, uma professora de escola bíblica perguntou para as crianças: o que é o céu? E o que é o inferno? E aquela criança levantou a mão e ela disse: professora, o céu é a igreja e o inferno é a minha casa. E aquela professora perguntou para a criança: nossa, por que você está falando isso? Porque quando a gente chega na igreja, o meu pai é a pessoa mais legal do mundo. Ele brinca com a gente, ele sorri, ele conta piada, ele é maravilhoso. Só que quando a gente chega em casa, o meu pai bebe, ele bate na minha mãe, ele bate na gente, ele quebra todas as coisas dentro de casa. Sabe, professora, eu queria que a minha família morasse dentro da igreja, que aí meu pai não ia fazer mais nada de errado. Vocês têm noção disso? Os nossos filhos estão olhando para nós. Nós somos os exemplos. Os nossos amigos, as pessoas que estão do nosso lado, elas estão nos observando. E acredite, nós somos mais observados do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra religião. Você já ouviu alguém falar assim: ó, fulano fez tal coisa e ainda é espírita? Você já ouviu falar isso? O fulano fez tal coisa e ainda é católico. Já ouviu falar isso? Fulano fez tal coisa e ainda por cima é macumbeiro. Você já ouviu falar isso? Agora, com certeza você já ouviu. Fulano faz tal coisa e ainda diz que é crente. É mentira? Ninguém julga ninguém por causa da religião. Ninguém. Mas bastou você falar, você ter a audácia de falar para alguém que você é crente, vão te medir, vão olhar para você. Eles esperam perfeição da gente. Coitado deles. Mal eles sabem, né? Que o crente também é feito de carne, também tem as suas fraquezas. Mas a diferença que nós temos, amados, é que a gente se ajoelha e fala: Senhor, como diz o apóstolo Paulo, quem me livrará desse corpo? Ai de mim, Senhor, quando eu tento fazer o bem e me deparo fazendo o mal. Quem me livrará desse corpo de pecado? Essa é a diferença entre nós e outras pessoas, porque nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos nossos erros, mas sabemos que tem um Deus que nos ama e que espera que nós nos coloquemos na presença dele e que sejamos transformados de glória em glória. Amém? Você crê nisso? E a Ruth, então, ela disse para a sogra dela, conhecendo esse Deus maravilhoso de Noemi, quando ela fala assim: volta para a casa de vocês. E você percebe que a órfã também gostava. Ela gostava muito de Noemi. E a Bíblia nos fala que ela voltou chorando. Ela vai para a casa dos pais chorando. Olha que mulher maravilhosa que devia ser Noemi. A Ruth, ela diz: não, eu não voltarei para a casa dos meus pais, eu vou com você, Noemi. Porque daqui para frente o seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Onde você repousar, eu vou repousar. Onde enterrar você, eu vou ser enterrado. Oh, glória! Quem não quer ter uma nora assim? Um genro assim? Não é? Olha que bênção. Filho já fazer isso já é uma grande bênção. Porque o filho, quando ele quer estar onde os pais estão, já é uma bênção maravilhosa, não é? Agora, numa época que só existe piada de sogra, né? O pessoal só vive contando piada de sogra. E essa moça amava sua sogra.
Igual meus genros me amam, não é? Terence, me ama? Anderson, me ama? Vai falar que não ama, né? Amados, você precisa me amar também, amém? Eu amo você. Glória a Deus. E então a Ruth volta, junto com Noemi. Imagina a cena. 2 mulheres, tristes, perderam os maridos, não é? Noemi então perdeu o marido e os filhos, então estava pior ainda. Então eu acho que Ruth olhava para ela e falava assim: nossa, eu perdi meu marido, mas ela perdeu o marido e os filhos. Eu tenho que ter empatia pelo sofrimento dela. Amada, a gente precisa ter empatia com o sofrimento do outro, sabe? Sofrer junto com o outro. Isso é o papel do cristão, isso é o papel de quem serve a Deus. E voltam as 2, sozinhas, talvez com poucas bagagens, não é? Porque mulher não pode carregar muita coisa. E elas entram na cidade. E as pessoas vêm e falam: Noemi, você voltou, Noemi. E ela fala: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Agora eu não chamo mais Noemi, eu chamo Mara. Mara significa amarga. Eu sou uma mulher amarga, eu sou uma mulher triste. Eu saí daqui com as minhas mãos cheias e agora eu volto com as minhas mãos vazias. E a cidade toda olha para aquela mulher entristecida e fala: coitada, que pecado que essa família deve ter cometido, né? Porque é assim que a gente faz, quando a gente vê uma pessoa passando muita luta, não é assim? A gente fala: sei não, hein? Deve ter pecado oculto aí. Oh, Jesus, que Deus nos livre da nossa língua, amém? Que Deus nos livre de julgar, não cabe a nós fazer isso, tá bom? A palavra do Senhor é que nós temos um juiz, que é Deus, tá certo? Não cabe a mim julgar, mas infelizmente as pessoas julgam. E aí então, quando Ruth ela faz essa escolha, amados, põe uma coisa na sua cabeça. Todo dia você faz escolhas, todo dia. Eu, você, todo mundo. Então, cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado com as decisões que você toma. Depois não vai culpar Deus. Ruth fez a escolha maravilhosa de estar com a sogra. E naquele momento, isso chama a atenção das pessoas. Quem é essa? Com certeza ela devia ser uma moça bonita. Com certeza ela devia vir de uma linhagem de família rica. Porque como a família de Elimeleque era considerada rica, eles não iam casar com uma moça pobre. Então, provavelmente, Ruth, ela vinha de uma linhagem de moças ricas, muito bonita. A beleza dela devia chamar a atenção onde ela passava, mas muito mais que a beleza de Ruth, a atitude de Ruth tocou no coração das pessoas. E as pessoas diziam assim: mas ela é moabita, ela é daquele povo. Mas aí alguém dizia: mas ela fez a melhor parte, ela está ajudando a sogra. Não importa que ela seja moabita, ela está ajudando a sogra. Vocês têm noção disso? Que as pessoas já começaram a gostar de Ruth? Olha o ibope de Ruth. Começou a subir. E como se não bastasse, as 2 sem nada, sem emprego, a Ruth vira para a sogra e fala assim: deixa eu ir nos campos para colher cevada, para colher o trigo. Vocês têm noção, amados? Uma moça rica, com a mão fina, sem calo. Ela estava disposta a trabalhar na roça para sustentar a sogra. Porque ela, como jovem, ela podia arrumar marido, fazer outra coisa na vida, não podia? Ela podia ter procurado outras coisas. Mas ela estava fazendo tudo aquilo pela sogra, pelo amor que ela tinha por aquela mulher. E a Bíblia nos diz que essa moça, com muita força de vontade, com muita decisão, com um propósito forte, ela enfrenta a situação. E quantas vezes, né? A gente vê moços fortes. Não vou trabalhar não, porque não é na minha área. Não é? Eu me formei, fiz faculdade. Acha que eu vou pegar numa vassoura? Não é assim? Carregar pedra, ir para pedreiro, vou não. Vou esperar abrir uma porta na minha área. E vai ficando, né? Aí pega a bolsa isso, bolsa aquilo, bababá, bababá. A Bíblia diz: vai ter com a formiga, o preguiçoso, amém?
Deus manda a gente olhar para a formiga, viu? Se a formiga trabalha, eu tenho que trabalhar também. E aquela moça, lá, suando. Na Bíblia diz assim, vamos ver. Levítico 23, 22, diz assim: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que Deus maravilhoso. Quando ele fez as regras, as leis, ele pensou no pobre, ele pensou no estrangeiro, ele pensou na Ruth. Vocês estão vendo? Então ele tinha essa lei. Quando as pessoas iam fazer sua colheita, não era para pegar a última espiga, era para deixar caída, que era para os pobres e para os estrangeiros. E nessa lei, então, Ruth estava ali, mas coitada, ela era fraquinha, não estava acostumada com isso, ela pegava muito pouca coisa. Mas olha como Deus trabalha. Nosso Deus é Deus de milagre, amém? Sabe quem que aparece na obra? Boaz, o dono das terras. Sabe quem era Boaz? Quem lembra? Filho de quem? Boaz era filho de Raabe. Lembra da Raabe de quarta-feira? A prostituta. Aquela lá de Jericó que ajudou a salvar o povo de Israel e vai para Israel e se casa com um príncipe, com Salmão. Ela tem um filho, Boaz, riquíssimo. Se você prestou atenção na hora que nós lemos o versículo, dono de muitas terras. E eis que Boaz entra naquela terra. Imagina a cena, aquela moça linda, com maior dificuldade, catando aqui uma espiga, catando outra. E ele chega e fala: quem que é ela? Lembra, Du, quando você conheceu a pastora Maiara? Quem que é ela? Talvez o coraçãozinho de Boaz até bateu mais forte, não sei, a Bíblia não dá detalhes. E aí então alguém diz para ele: ela é a Moabita, aquela que veio com a Noemi. Ela era nora dela, ela veio e começou a contar a história. E Boaz já ficou apaixonado. Olha como que Deus trabalha. Deus não precisa de cupido não, viu? Sabe aquelas flechinhas que a gente vê nos filmes? Não. Deus, ele trabalha na história daqueles que buscam a presença dele. Ruth já buscava o Senhor. Ela já conhecia esse Deus através da sua sogra. Agora, o Senhor começa a trabalhar na vida dela. E, como eu disse quarta-feira, ele busca corações sinceros, corações abertos. E ele olha lá do céu procurando esses corações, e ele achou o coração de Ruth. E aí então, ele começa a ajudar. Ele fala: minha filha, fica aqui, não vai para outra roça não, porque você pode ser molestada pelos homens. Fica aqui, eu vou dar ordem para que ninguém mexa com você. Ele poderia ter usado da sua autoridade e ter abusado de Ruth, não poderia? Ele era o dono da terra. Mas não, ele respeitou. Ele era um homem de Deus. Ele respeitou aquela moça. E aí então, quando ela chega em casa e conta para Noemi o que estava acontecendo, a Noemi fala: opa, vamos ver? Vamos ver lá em Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, versículos 5 a 6 diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá com ela a obrigação de cunhado. Vocês estão entendendo? Isso aqui é uma lei que se chama levirato. Que lei que Deus colocou? Tinha 2 irmãos. O irmão morria, sem filhos nenhum. O irmão dele teria que casar com a cunhada. E o primeiro filho que eles tivessem não era desse irmão que estava vivo. Seria considerado o irmão que morreu. Entendeu? Então, como agora não tinha mais irmãos, a Noemi não tinha mais filho, a regra era que o parente mais próximo tinha que resgatar. E quem era o parente mais próximo? Não era Boaz. Era um outro. Mas então eles fazem todo o que tinha que fazer. Ela vai lá, a Ruth. Depois, gente, leia na sua casa todos os capítulos. É 4 capítulos. Rapidinho você vai ler a história de Ruth.
E você vai ver que ela vai, cumpre a cerimônia que tem que fazer e tal. E aí então Boaz descobre que ele é o resgatador. Mas ele fala, olha, tem um que é antes de mim. Mas eu vou procurar saber se ele quer resgatar vocês ou não. E aí ele vai na porta da cidade. Então coisas importantes eram resolvidas na porta da cidade. E ali ele fica sentado e passa o resgatador de Ruth. E ele fala, olha, você quer resgatar as coisas de Noemi, as terras, você tem direito. Ele fala, tá, eu vou resgatar. Só que você tem que casar com a Ruth. Aí o rapaz fala, não. Porque aí então eu vou ter que dar a minha descendência para Ruth. Não quero. E Boaz fala, então eu quero. E vocês viram que no capítulo 4, ele casa com Ruth. Eles têm um filho. E esse filho, então, passa a ser o resgatador da família de Malom, que morreu sem deixar descendência. Vocês estão percebendo como que Deus trabalha? Na vida de uma moça que foi fiel. Na vida de uma moça que se colocou à disposição do Senhor. Eu quero dizer para vocês que são jovens aqui na igreja. Seja fiel. Confie em Deus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele preparar para você as melhores coisas. Deixa Ele preparar o melhor companheiro, a melhor companheira. Eu costumo falar que as meninas precisam casar com príncipes e os meninos precisam casar com princesas, amém? Mas isso se o Senhor preparar para você. Agora, se você mesmo escolher, misericórdia, nossas escolhas geralmente não são muito boas, amém? Então, quando nós somos leais, quando nós acreditamos na palavra do Senhor, somos generosos com os outros, o que a palavra nos diz? Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Amém? Ruth foi fiel no pouco, no que ela tinha, na pobreza junto com a sogra. E Deus colocou ela numa riqueza, porque aquele homem era muito rico. Mas o mais importante, não é isso, né? É o mesmo versículo que eu li na quarta-feira. Vamos em Mateus capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim: Salmão, lembra do Salmão que casou com a Raabe? Gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão. E se você continuar, nós vamos chegar em quem? Jesus Cristo de Nazaré. O rei dos reis e senhor dos senhores. É pouco para você? Uma prostituta, uma moabita, considerada de um povo maldito. Vocês estão percebendo que Deus não faz acepção de pessoas? Vocês estão percebendo que Deus, Ele não olha para você e não rotula você? Ontem, infelizmente, eu fui no velório do irmão Márcio, que a gente estava orando aqui alguns anos já, uns 2 anos mais ou menos. O irmão Márcio tinha câncer. E ontem ele faleceu. E eu fui ao velório dele, fui ao enterro. E eu evangelizei esse moço. Eu discipulei esse moço. Eu ensinei ao princípio da fé elementar. Levei ele ao batismo. E hoje ele estava numa outra igreja. E aquele pastor, quando foi fazer o culto ali, ele disse assim: vocês estão olhando? O caixão não tem gaveta, não tem chave. Daqui a gente não leva nada. Mas sabe qual a alegria que me deu ontem? De saber que o irmão Márcio está na glória. Amém? Ele não foi curado do câncer, porque Deus sabe todas as coisas. Mas eu sei que ele está na glória. E nós? Será que se o Senhor nos chamar hoje, como o Senhor nos achará? Como o Senhor nos encontrará? Com coração fiel como o de Ruth? De Raabe, que passaram a ser ancestrais de Jesus Cristo? Como será, amados, que o Senhor vê o nosso coração? Ele tem riquezas, Ele tem bênçãos, Ele tem prosperidade. Não se preocupe com isso. Ele pode suprir tudo aquilo que você precisa. Mas de nada vai adiantar se você não salvar a sua alma. Com as suas atitudes, com as suas escolhas, com a sua disposição. Creia que o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida. Basta você se pôr à disposição. Basta você fazer como Ruth.
O seu Deus é o meu Deus. Aonde você estiver, eu estarei. E as pessoas com certeza vão querer estar onde você está. Você crê? Feche seus olhos. Muitas pessoas dizem assim: eu tive uma sorte. Não existe sorte. Existe a mão de Deus. Não existe coincidência. Existe um coração sincero na presença do Senhor, sendo trabalhado por Ele. Com seus olhos fechados, medite nessa canção. Quando nós fechamos os olhos, nós olhamos para dentro de nós mesmos. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que é dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Põe a mão no teu coração. Cuja vida coberta Boaz, está ele é a figura de Jesus Cristo. pelo Quando Boaz que resgata Ruth, ele está mostrando que Jesus fez a mesma coisa pela noiva, fez a mesma coisa pela igreja. E o resgatador está aqui nesta manhã. Jesus Cristo está aqui. Sinta a presença dele. Sinta o amor do Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã. Primeiro porque o Senhor nos escolheu. Estamos aqui porque o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, de uma vida vazia, de uma vida sem propósito, de uma vida que vivia um dia após o outro. Mas agora nós temos um alvo, nós temos uma meta. Senhor querido, nós queremos ser um vaso em tuas mãos. Nós queremos, Senhor querido, ser um instrumento teu aqui nesta terra para fazer a diferença, para sermos, Deus amado, como um farol que ilumina a vida daqueles que estão na escuridão, daqueles que não têm saída, daqueles que perderam a esperança. A palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Pai amado, trabalha no coração da tua igreja, do teu povo, que eles confiem no resgatador, que eles confiem no teu amor, Senhor, e saber que não existe nada mais importante para ti do que uma alma que está disposta a ser transformada, até a sua história mudada, de moabita a judia, de viúva a esposa do resgatador, de trabalhadora do campo a dona dos campos.
É isso que o Senhor faz na vida daqueles que contam contigo, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra viva, porque ela fala conosco. Obrigada por essa carta de amor que o Senhor deixou, Pai, para consolar os nossos corações e nos dar graça para caminhar. E é por isso que não retrocedemos, Senhor, porque nós temos um Deus poderoso. Bendito seja o teu nome. Dê glórias a Deus, amado.